Olá, galera! Vamos falar um pouquinho sobre precauções? Pessoal, antes de iniciar este assunto, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Eu gostaria de pedir que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Não esqueça também de ativar o sininho para que você seja notificado de novos vídeos que nós iremos postar aqui no canal. E, por fim, não esqueça aí de deixar o seu like, a sua curtida. Isso é muito importante, porque você estará nos ajudando a avaliar aqui o nosso trabalho e a divulgar e compartilhar conhecimentos na área de enfermagem. Pois bem, pessoal, o nosso tema é precaução. E o que viria a ser precaução? Se vocês forem pesquisar em um dicionário esse termo precaução, vocês vão encontrar algo mais ou menos assim, que é o ato de prevenir ou evitar algo mal ou ruim. Quando nós trazemos este conceito para a área de saúde, este algo mal ou ruim são justamente os micro-organismos, principalmente os micro-organismos multiresistentes. Então, quando nós colocamos o paciente em precaução, nós estamos prevenindo, nós estamos evitando e nós estamos precavendo que este micro-organismo se dissemine naquele ambiente. Ok? Então, esse seria o nosso conceito de precaução. Bom, antigamente, esse termo precaução, ele tinha um outro nome. Nós chamávamos de isolamento. Só que esse termo caiu por terra. Por que caiu por terra? Porque era um termo assim meio que errôneo, né? O paciente pensava que o ato de isolar seria menosprezá-lo. Então mudou-se o termo para precaução, que é um termo mais correto e que nós utilizamos hoje em dia. Ok? E quais seriam os tipos de precauções, pessoal? Nós temos 4 tipos de precauções. Dessas 4 tipos de precauções, nós temos 3 precauções que são específicas. Então vamos lá. Primeira precaução é a precaução universal ou precaução padrão, que é aquela precaução que nós utilizamos para qualquer tipo de paciente, esteja ele em uma precaução específica ou não. Fora essa precaução, nós temos as precauções específicas, que são as precauções por contato. Nós temos as precauções respiratórias, que se dividem em duas: precaução por gotículas e precaução por aerosol. Então, precauções específicas: precaução por contato, precaução por gotícula, precaução por aerosol. Então, vamos dar exemplo aqui de precauções universais, que são aquelas precauções que nós utilizamos para todo tipo de paciente, estando ele, lembre-se, em uma precaução específica ou não. Por exemplo, pessoal, quando nós vamos realizar um procedimento em um paciente, o que nos foi ensinado? Que nós devemos higienizar as mãos antes e após aquele procedimento. Então, o ato de você higienizar as mãos antes e após, você utiliza para qualquer tipo de paciente, para qualquer tipo de procedimento. Então, isso é uma precaução universal. Um outro exemplo. Quando você vai puncionar um acesso venoso, nós temos que utilizar as luvas de procedimento. As luvas elas devem ser utilizadas para qualquer punção em qualquer tipo de paciente, esteja ele em uma precaução específica ou não. Por fim, um outro exemplo para nós fecharmos este conceito de precaução universal. Quando você vai descartar um objeto pérfuro-cortante, você tem que descartá-lo em um recipiente adequado, que é a caixinha rígida, a famosa Descarpac. Bom, quando você vai descartar esse material pérfuro-cortante, você seleciona o paciente? Não. Você descarta para qualquer tipo de paciente em que você utilizou aquele dispositivo. Então, as precauções padrões, as precauções universais, ela é utilizada para qualquer tipo de paciente. Beleza? Então, vamos seguir agora para a próxima precaução, que já iniciaremos aqui o conceito de precauções específicas. Tá ok? Então, nós temos a precaução por contato. A precaução por contato, pessoal, é aquele tipo de micro-organismo que ele pode ser transmitido através do contato direto ou através do contato indireto. Contato direto: profissional com paciente, paciente com paciente, acompanhante com paciente, ok? Contato direto.
principalmente quando há a presença de secreções. O contato indireto, tá? Ele seria justamente através do contato com os objetos que rodeiam aquele paciente. Mesa de refeição, mesa de cabeceira, suporte de soro. Isso seria o contato indireto. Então, a precaução por contato é justamente evitar a contaminação, a contração de micro-organismos ou disseminação dos mesmos através do contato direto ou indireto. Ok? Beleza. O que acontece nessas precauções específicas? O paciente, ele preferencialmente deve estar em um quarto sozinho, tá ok? Sozinho. Mas no caso da precaução por contato, se não houver essa possibilidade, ele pode dividir o quarto com outros pacientes. Aí é onde vem justamente a dúvida. Professor, esse paciente tem que ter o mesmo tipo de micro-organismo? Então presta bem atenção. Eu tenho um paciente que ele tem um micro-organismo A que é transmitido por contato. Ele deveria estar sozinho dentro de uma enfermaria. Como não é possível, ele vai ter que dividir o quarto com outro tipo de paciente que esteja em precaução de contato. Isso é importante. Mas não necessariamente o outro paciente tem que ter o mesmo tipo de micro-organismo, ou seja, o micro-organismo A. Esse outro paciente ele pode ter um outro micro-organismo, por exemplo, o micro-organismo B. Ok? Então, na precaução de contato, o quarto ele pode ser dividido. Beleza, então. Agora, existem cuidados que nós devemos ter nesse sentido. Qual é o cuidado? Distância mínima de 1 metro. Mínima de 1 metro. Mas o mais importante é que, assim, o importante seria que esse paciente estivesse com a distância maior entre um e outro. Os objetos que serão utilizados, tá? Os equipamentos que serão utilizados, como esfigomanômetro, estetoscópio, termômetro, têm que ser de uso individualizado. Caso não seja possível, deve-se passar por uma desinfecção específica. Porta do quarto é uma outra pergunta que geralmente é uma dúvida que sempre existe. Pode ficar aberta, tem que ficar fechada, não tem problema em ficar aberta. Lembre-se, micro-organismo que é transmitido por contato, ele não é transmitido pelo ar, ele não sai caminhando, ele não sai voando. Tá ok, pessoal? E o mais importante, equipamento de proteção individual para o profissional, ele vai ter que utilizar o quê? Luvas e avental. Lembre-se que nós estamos falando de uma precaução específica. Então, o profissional vai ter que utilizar obrigatoriamente luvas e avental. Aí você pode estar se perguntando, professor, e a máscara e o óculos, por exemplo? Pessoal, a máscara e o óculos só vai ser necessário se ele for realizar, por exemplo, um procedimento de aspiração, onde, lembre-se, nós utilizamos para qualquer tipo de paciente. Se eu fosse realizar uma aspiração, tá, em um paciente que não está com suspeita ou confirmação de micro-organismo multiresistente, eu também teria que utilizar o óculos e a máscara. Entenderam a diferença? Então, o óculos e a máscara, nesse sentido, ele vai entrar como precaução universal. Acho que ficou claro, não é? Vamos agora para as precauções respiratórias. As precauções respiratórias, pessoal, nós temos duas, que é a precaução por gotículas e a precaução por aerosol. Professor, qual é a diferença de um para o outro? Existem algumas diferenças básicas. Por exemplo, o micro-organismo que é expelido, tá, de um paciente que está em precaução por gotículas, ele tem um peso molecular muito maior do que um micro-organismo que é expelido por um paciente que está em precaução por aerosol. Então, nós começamos a entender a partir daqui. Então, presta bem atenção. Um paciente que está em precaução por gotículas, ele geralmente está expelindo o micro-organismo através da tosse, do espirro, da fala, com peso molecular maior ou igual a 5 micras. Micras é a unidade que nós utilizamos para mensurar esse tipo de molécula. Já na precaução por aerosol, este paciente vai estar eliminando um micro-organismo com um peso molecular menor que 5 micras. Aí qual é a diferença? Isso é onde nós conseguimos matar a charada, esse ponto. O que acontece?
um peso molecular, um micro-organismo com peso molecular maior que 5 micras, o que é que acontece? No momento que o paciente espirra, fala ou tosse, esse micro-organismo ele não fica suspenso no ar por muito tempo. Logo, ele vai cair ao solo ou nos objetos que estão ali próximos. Agora, presta bem atenção. Já o paciente que está em precaução por aerosol, não. Como o micro-organismo ele tem um peso molecular muito pequeno, ele pode ficar horas suspenso no ar. Então, a precaução ela tem que ser bem mais rigorosa do que na precaução por gotículas. Acho que ficou clara aqui a diferença de um para o outro. Bom, vamos lá então. O que é que acontece? Na precaução por gotículas, primeiro ponto, o paciente preferencialmente tem que estar sozinho no quarto, mas se não for possível, pasmem, mas é verdade, ele pode dividir o quarto com outro paciente, contanto que esse paciente tenha o mesmo tipo de micro-organismo. Agora, presta bem atenção nessa definição. Quando um paciente divide um quarto com outro paciente com o mesmo tipo de micro-organismo, nós dizemos que esse quarto, ele é uma precaução em corte. Corte justamente significa isso, dividir um ambiente de forma igual, ou seja, mesmo tipo de micro-organismos, ok? Beleza, então. Porta do quarto, pode ficar aberta? Pode, não tem problema, tá? Só que tem que ter uma distância entre o paciente e a porta, assim como entre um paciente e outro, que também é de no mínimo 1 metro. Porque lembre-se, no momento que o paciente fala, no momento que ele espirra, no momento que ele tosse, o micro-organismo tem um peso molecular igual ou maior a 5 micras, que vai ser depositado ao solo ou em cima dos objetos. Então, não correrá um risco significativo para este paciente. Muito bem. Profissional, o que é que ele tem que utilizar? Máscara cirúrgica. É de uso obrigatório. Entrou no quarto, tem que ter máscara cirúrgica. Professor, e o óculos, e a luva, e o avental? Entram como precauções padrão. Se esse profissional ele for realizar um procedimento neste paciente, em que seja exigido esse tipo de precaução, esses tipos de EPIs, ele irá utilizar. Mas como EPI específico, nós temos a máscara cirúrgica, ok? Beleza, então. Vamos agora para a precaução por aerosol. Na precaução por aerosol, o paciente também pode dividir o quarto com outro paciente, contanto que os dois pacientes, na verdade, estejam com o mesmo tipo de micro-organismo. Agora tem um detalhe aqui muito importante mesmo. Vamos pegar um exemplo aqui da tuberculose. Tuberculose exige uma precaução por aerosol. Então, eu tenho 2 pacientes com tuberculose em um mesmo quarto. Este quarto chama-se quarto em corte, precaução em corte. Se eu tenho um paciente que está respondendo de forma adequada ao tratamento farmacológico e o outro paciente não está respondendo de forma adequada, eu tenho que separar os dois, porque isso significa que esse paciente que não está respondendo bem ao tratamento farmacológico pode reinfectar este outro paciente. Isso é muito importante, beleza? Não existe estabelecido uma distância mínima entre um paciente e outro na precaução por aerosol, mas nós estimamos aí uma distância entre um e outro de pelo menos 1 metro. Por que não existe, professor, essa questão de se estabelecer uma distância mínima entre um paciente e outro? Porque lembre-se, na precaução por aerosol, o paciente ele tem micro-organismos com baixo peso molecular. Então, esse micro-organismo ele fica circulante no ar, no ambiente, em todo o quarto durante horas. É tanto, pessoal, que este quarto ele tem que ser totalmente preparado para esse tipo de precaução preferencialmente. Como é esse preparo, professor? Primeiro, a porta que dá acesso ao quarto ela tem que ser de pressão negativa. O que é uma porta de pressão negativa? Na hora que o profissional abre a porta, que ele vai adentrar no quarto, essa porta evita que o ar que está dentro desse quarto saia dele. Isso é uma porta de pressão negativa. Outra coisa, tem que ter um sistema de purificação de ar com filtro EPA. O que é que faz esse filtro EPA? É como se fosse um exaustor.
ele retira o ar, tá? Ele retira o ar 6 vezes por hora, ou seja, a cada 10 minutos ele está retirando o ar daquele quarto, está fazendo o tratamento daquele ar e mandando para fora do quarto. Em contrapartida, eu tenho um outro sistema de ventilação que está jogando um ar purificado dentro do quarto também. Beleza? Então essa é a diferença. Então, ou seja, precaução por aerosol exige uma rigidez, um controle muito maior. Professor, e o profissional vai ter que usar que tipo de EPI? Máscara N95, que é a tal chamada PFF2, porque ela tem um sistema de filtragem bem mais adequado, então ela consegue filtrar micro-organismos abaixo de 5 micras. Agora, o que acontece? Nos 3 tipos de precaução, nós temos que evitar que este paciente saia do quarto. Por exemplo, para responder um parecer em outro hospital, para realizar um exame mais específico em outro hospital. Se não for possível, nós teremos que transportar esse paciente. Agora, ele tem que ser transportado, tá, seguindo as precauções. Então, vou seguir as precauções, né, por contato, utilizando luvas e avental, e após o transporte desse paciente, nós iremos fazer a desinfecção adequada do sistema de transporte ao qual foi realizado. Na precaução por gotículas, o profissional vai ter que estar utilizando máscara e a mesma coisa, terá que ser realizada a desinfecção neste transporte. E por fim, na precaução por aerosol, este paciente que for transportado, ele tem que estar utilizando máscara cirúrgica. Então, o profissional utiliza máscara N95, PFF2, e o paciente utiliza máscara cirúrgica. Tá ok, pessoal? E só mais um detalhe para nós fecharmos aqui. Na precaução por aerosol, a porta obrigatoriamente tem que estar fechada. Galera, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês, se é que existe alguma dúvida com relação à questão de precauções. Fico à disposição, qualquer dúvida pode mandar aqui, faça a sua pergunta, que nós iremos respondê-la com todo prazer. Um forte abraço, pessoal!